O Wano é um arco que desde o momento em que eu comecei a acompanhar One Piece, eu já tava ansioso pra ver. Ele aparecia como top 1 em várias listas de melhores arcos de One Piece, tinha o passado do Oden juntamente com Roger e Barba Branca, King vs Zoro e até mesmo a primeira aparição da figura de Joy Boy através do Gear 5 do Luffy. Minha expectativa tava mais alta ainda do que tava pra Whole Cake, que faz Sandy brilhar dando uma história de nível protagonista pra ele. Mas então, eu acabei o ano e percebi que as expectativas não haviam sido alcançadas. Veja bem, o Wano tá longe de ser um arco ruim, mas por toda a construção que se faz dele, passando por Punk Hazard, Dressrosa, Whole Cake, Izo, tudo pra chegar em Wano, e fora das telas também, com o hype de toda a galera, ele não deveria errar em pontos cruciais que fazem parte do seu ápice, inclusive, como ele erra. A maioria desses problemas tá na parte de Onigashima, e por isso a gente vai falar deles mais pra frente. Mas bora começar falando sobre a primeira metade do arco de Wano, que foi a que eu mais gostei e que acerta muito. O primeiro acerto foi mudar e acrescentar muitas coisas novas, como o estilo de animação, o jeito de mostrar as cores e até a trilha sonora. Vi alguns comentários e aparentemente entrou um novo diretor de animação para esse arco de Wano, que como vimos, já chega com tudo fazendo ótimas escolhas. Isso porque uma coisa que me incomodava em One Piece é que depois de tantos episódios, em dado momento, alguns elementos do anime começaram a ficar meio processados, sabe? Tipo comida enlatada. Parecia que não tinha um cuidado mais criativo de mudar e arriscar em dados momentos, um trabalho mais artesanal. Parecia que as coisas eram feitas de qualquer forma só pra estar ali porque precisava estar ali, sabe? Não tinha mais o cuidado com alguns mínimos detalhes importantes. A trilha sonora era uma dessas partes. As músicas que me deixavam tão hypado por serem usadas em situações adequadas e muitas vezes até raras, assim deixando os acontecimentos muito mais épicos, começaram a ser banalizadas. Principalmente aquela música que começou sendo do Zoro e que na verdade deixou de ser do Zoro e começou a ser usada em qualquer situação mais intensa ou nem isso. Às vezes entrando e saindo do nada sem um motivo mais significativo. O que diminuía a importância daquela trilha sonora, fazendo com que quando ela aparecesse a gente nem ligasse direito. Diferente de uma trilha sonora usada no momento certo, que quando chega aos nossos ouvidos a gente já fica extremamente atento porque sabe que algo épico está por vir. A primeira coisa que chama a atenção em Wano é essa repaginação musical. A música encaixa num momento bem mais oportuno, a coisa reflete a cultura do país de Wano, o que é um fator extremamente importante, e por aí vai. Isso da repaginação da música, colocando mais da cultura do arco em questão dentro dela, começa um tanto em Whole Cake, principalmente com as partes musicais da Big Mom, mas em Wano isso acontece de maneira bem mais intensa e mais macro. E lógico, acertaram muito em colocar o primeiro conflito sendo o do Zoro, porque se o arco anterior foi hora do Sandy brilhar, esse vai ser o momento do Zoro brilhar, porque ele é um samurai num país de samurais. Como o Zoro não esteve presente em Whole Cake, a gente estava morrendo de saudades de ver ele lutar, e claro, o Oda sabe disso e faz a gente ficar muito hypado com o Zoro já de cara arrebentando outros samurais facilmente. O começo de Wano é muito poderoso, é intenso, escolhe uma explosão inicial de sentimentos para depois ir equilibrando isso no decorrer do arco. Eu achei ótimo, como falei, é esse novo diretor e sua equipe falando: olha gente, mudou, viu? Tá vendo que mudou? Se não viu ainda, toma mais um monte de elementos novos ou alterados aí, cheio de cores. Agora você viu? Ótimo então. Luffy já conhece logo a garotinha Otama, que é muito fofa. Nós descobrimos a bondade da garota e a dificuldade em que ela se encontra por conta da desigualdade existente dentro do país de Wano, e sentimos profunda empatia por ela. A garota Otama começa a gostar muito do Luffy, exatamente por ele a lembrar de Ace, que uma vez há muito tempo esteve em Wano também e ficou bem amigo da garota. Nessa parte, o Wano já encontrou um certo equilíbrio. A explosão inicial que eu comentei passou. O arco vai mostrando as informações daquele novo país e de seu funcionamento de maneira orgânica, envolvendo os seus personagens dentro de cada explicação, o que facilita o entendimento e a nossa imersão dentro da história. O ritmo de Wano nesse momento é muito gostoso. A gente vai assistindo os episódios quase sem perceber, enquanto ri do Luffy querendo dar uma de samurai. Agora uma coisa que é totalmente pessoal minha, que foi que eu senti uma certa estranheza inicial em relação a esse world building de Wano. Eu demorei um tanto mais para me acostumar com ele do que de costume,
com outros arcos de One Piece. Talvez porque o Oda antes tenha vindo com ideias muito doidas, como bonecos falantes, e principalmente por conta de Whole Cake ter um world building extremamente caricato, com ilhas feitas de doce, com doces falantes e árvores ganhando vida e com um ser mais maluco que o outro. E aí, chegando em Wano, a gente vê uma coisa mais natural, sem aquele caricato extremo de One Piece. Claro, temos os subordinados do Kaido sempre meio humanos, meio feras, mas isso é mais natural pra mim de ver por já ter visto esse tipo de coisa em inúmeras histórias. A menina que é o Centauro, principalmente, eu já vi em trocentas coisas, tipo Harry Potter. O que me faz ver isso como menos maluco, sabe? O Wano segue bem fielmente o que era o Japão feudal mesmo, tendo uma coisa mais realista no sentido das construções e das vilas principalmente. Enfim, essa foi a minha percepção ao assistir e achei interessante compartilhar aqui. Mas continuando, eu fiquei feliz de ver mais ainda do amadurecimento do Luffy. Eu falei sobre isso no vídeo de Whole Cake e vemos mais agora também em Wano. Ao invés de falar que vai descer o sarrafo no Kaido, Luffy diz pra Otama pra ela não aceitar e não se satisfazer com pouco, que quando eles completarem a missão e derrubarem Kaido, todos vão poder comer o quanto quiserem. Pra Luffy, comer é uma necessidade muito importante. Ele perde a força e fica doido se ele não come. E ver ele se conectando com essa necessidade dos outros também que não tá sendo suprida, e por saber que é importante, dizer essas palavras de conforto é um desenvolvimento sutil, mas bem bacana pro personagem do Luffy. Logo em seguida, podemos dizer que ele teve uma atitude que pega esse amadurecimento e joga no lixo, porque ele vai com tudo pra cima do Kaido. Mas eu vejo de outra forma. Ele vai pra cima do Kaido porque o Kaido já chega mandando uma super bola de fogo pra cima dos companheiros dele. Aí o Luffy acha que os seus companheiros queridos todos se feriram, perde a cabeça e lógico vai pra cima do Kaido. É um tipo de situação extremamente difícil de conter a emoção de raiva. Então dessa vez eu passo o pano pro Luffy. E mano, é uma das melhores apresentações oficiais de vilão essa do Kaido. Kaido, principalmente transformado em dragão, é gigantesco. E esse elemento é usado para mostrar todo o seu poder. A gente tem uns planos grandes, abertos. Ele literalmente arranca, destrói e evapora a montanha e as ruínas do castelo que estavam ali. A animação de quando o Luffy vai pra cima do Kaido fala por si só. O arco escala de maneira incrível, criando uma grande tensão. A gente estranha que a luta do Luffy versus Kaido esteja acontecendo tão cedo, mas tem uma razão. Ela é importante tanto pro Luffy quanto pro Kaido, pro desenvolvimento desses dois personagens. Para Kaido, ela é importante porque o espectador consegue ver que o Kaido se vê como tão forte, tão superior ao Luffy, que ele nem se esforça. Lá pro final da luta, ele deixa o Luffy dar um monte de porrada nele no Gear 4 ainda, nem se machuca e num golpe só desmaia o Luffy e simplesmente fala pra prender ele que ele vai dar um bom escravo. Kaido não tira a vida do Luffy ali mesmo, porque pra ele o Luffy não é ameaça alguma, não tem perigo. Não vai impedir ou atrapalhar os planos dele nem agora nem no futuro, não vale a pena o seu tempo. É mais um fracote como tantos outros que Kaido derrotou e nunca vai chegar no nível de poder necessário pra derrotar ele. Mal ele sabia que subestimar o Chapéu de Palha desse jeito seria sua ruína. E pra Luffy, essa luta foi importante exatamente pra ele perceber como naquele momento ele ainda não era capaz de derrotar o Kaido, que ele precisava se tornar mais forte pra conseguir isso. E ainda falando de lutas, eu gostei que nesse arco, na primeira parte dele pelo menos, diferente dos anteriores, a gente tem menos interrupções nas lutas. Tem várias horas que é só porradaria franca mesmo. Tipo quando o Sanji usa o trade do Germa pra enfrentar aquele subordinado do Kaido que vira dinossauro e que tem a irmã maluca. O Luffy chega na prisão de Udon e a interação dele com o Kid é outra coisa que nos diverte e nos faz gostar mais ainda daquela parte do arco. Fica a disputa porque os dois são capitães, os dois querem se mostrar os mais fortes, meio que os dois têm a mesma determinação e espírito indomável. Mas aí quando eles veem uma situação injusta, eles se unem lá pra bater no vice-diretor. E então nesse momento começa um dos primeiros dos vários plot twists insanos desse arco. O velhinho todo desnutrido que parecia um fracote acaba se revelando um samurai que foi muito importante no passado e que detém o conhecimento essencial do haki que o Luffy precisa para derrotar o Kaido, o Ryo. E mano, é muito bem construído, porque esse velho já tinha perdido a vontade de viver mesmo, e o Luffy, claro, acendeu a chama da vontade dele que estava apagada. Fez esse velhinho ter vigor e vontade de viver de novo. Sensacional e bem estilo Luffy. E é muito interessante de ver, finalmente, o Luffy tentando usar algo novo e
Luffy não conseguindo do nada, de maneira milagrosa. Ele minimamente tendo dificuldade e errando, e pelo menos um pouco treinando. Algo que a gente não vê tanto em One Piece, e tudo bem porque os pontos mais fortes do anime, da obra, né, são outros. Mas eu gosto bastante de ver, porque eu gosto de ver a evolução do nível de poder de um personagem. Nesse caso não precisa ser estilo Hunter x Hunter também, né, super metódico, até porque não é a proposta. Mas um tantinho disso, como foi feito, eu acho que já funciona bem, me agrada. E outro plot twist que eu gostei muito foi que envolve o Yasui e consequentemente a vila de Ebisu, que é uma das que mais sofreu por conta de Orochi e Kaido. Eu tive uma experiência bem interessante nessa parte, porque antes da revelação de que o motivo dos habitantes de Ebisu estarem sempre rindo eram as smiles, as frutas artificiais, eu ficava perguntando por que a galera de Ebisu não parava de rir, eu ficava criando teorias. Um dos meus pensamentos, meio doido, mas enfim, é de que o riso afeta o nosso humor. E então, em meio a tanto sofrimento, os moradores de Ebisu estavam como que tentando criar dentro de si, de maneira forçada, esse humor bom através de um riso, sabe? Tipo quando falam que quando você tá inseguro, se mantiver uma postura ereta e confiante, você realmente vai começar a se sentir confiante. Tipo isso, sabe? Quando você tá numa situação desesperadora como a que eles estavam, a pessoa se agarra em qualquer coisa para continuar vivendo. Qualquer coisa que mostre um traço de esperança. No caso deles, a risada. Como se eles estivessem tentando trazer um estado de espírito melhor internamente, mas a realidade infelizmente mostra que a merda continua igual. Depois descobrimos que tudo que eu falei é só uma brisa muito doida e que não tinha nada a ver com isso. Mas enfim, eu achei legal compartilhar porque vai que alguém também ficou se perguntando a mesma coisa e veio com alguma conclusão bem interessante e maluca igual a minha. O que eu pensei já era pesado, mas a explicação de que a Smile tira a chance das pessoas de expressar outras emoções e elas só conseguem rir é bem mais pesada. Porra, é como se até a possibilidade deles se revoltarem tivesse sido tirada deles. Afinal, eles não vão conseguir falar num tom indignado, nem revoltado, nem bravos pra expressar sua profunda insatisfação com a situação horrível de Wano. Eles só vão ficar rindo. E mais além, né? Na relação entre as próprias pessoas de Ebisu ali. Já imaginou você tá triste e quer expressar que tá triste, mas não consegue porque você fica rindo sem parar, não consegue expressar o seu sentimento? A imagem instantânea que veio na minha mente ao saber de Ebisu e da consequência do uso das smiles por eles foi o Joker lá do filme do Joaquin Phoenix. As cenas são tão angustiantes e desesperadoras de ver quanto as de Ebisu. É um paralelo muito legal. E bom, agora falando de maneira mais específica do Yasui, que personagem, cara. Eu adoro esses personagens que a gente não dá nada, que a gente acha que são só uns bobalhões que não sabem de nada, que são completos idiotas e que se revelam ser alguns dos personagens mais fodas e mais honrados. E quanto mais idiotas eles são, mais poderosas as suas revelações. Yasui, do seu jeito, continuou na missão de ajudar Oden. Ele sempre esteve próximo, na espreita, só esperando uma oportunidade, um momento em que precisassem dele dentro do seu plano. Oda pega esse personagem que achávamos que era um idiota e coloca um plano muito bem pensado para ele executar. Yasui finge ser o garoto Madrugada e se deixa ser pego. Ele sabe que o garoto Madrugada seria executado na mesma hora pelos crimes que cometeu e que por conta disso todos estariam vendo e ele poderia passar o seu recado. Além do fato de que como o garoto Madrugada ajudou muitas pessoas, o seu recado teria ainda mais força por conta da gratidão do povo. O jeito de olhar, o jeito de falar de Yasui, tudo muda. É um personagem totalmente diferente, o que é bem característico de Wano, né? Que é tratada por Oda como uma peça de teatro, tendo 3 atos. E temos vários personagens que pareciam ser uma coisa, mas que como numa peça, estavam representando papéis com objetivos diferentes, e aí em dado momento se revelam. Temos Yasui, temos Kanjuro e temos Denjiro também. Yasui enfrenta e mente que ele fez uma brincadeira ao marcar um ponto de encontro para uma possível revolta no dia do Festival do Fogo, fazendo assim todas as suspeitas baixarem e possibilitando os Bainhas Vermelhas e todos os outros aliados de continuarem seu plano. E durante tudo isso, em alguns momentos Oda mostra o que tá rolando no resto do mundo. Isso é muito importante e inteligente porque mostra que o mundo que o Oda criou é vivo, dinâmico, nunca tá parado. Nesse mundo pirata, todas as ações e decisões afetam outras partes, e tudo está interligado também. Ótimo world building.
Oda é muito bom de rechear a história mesmo. Então, entramos na sequência do flashback do Oden, que é excelente. Mostra ele aproveitando cada momento, cada sensação, explorando e vivendo o maior número de experiências possíveis. Se o Luffy é a cara do One Piece por essa sua característica de viver todas as experiências possíveis, então Oden nos cativa da mesma maneira. Falando bem diretamente, essa parte do passado é um show à parte. É como se a gente recebesse um anime spin-off do Roger. O que é legal porque é épico e ruim porque aí a gente já sabe que, como mostraram isso, o Oda não pretende fazer um spin-off do Roger não. Desde Skypiea, Oda vem pacientemente construindo os rastros de onde o Roger passou. E o Oden é a peça que encaixa tudo, porque ele também sabe ler os poneglyphs. E é bem interessante o paralelo que aparece. O Oden tem o desejo de liberdade igual o do Luffy, mas podemos dizer que isso meio que se torna uma maldição pra ele? Porque ao ter filhos, esposa e ser Shogun, ele tem certas responsabilidades. Ele não ficou em Wano e por isso o país se ferrou. Tudo pelo desejo ardente, pela curiosidade extrema de saber o mistério dos poneglyphs e da última ilha Laugh Tale. Se ele tivesse ficado em Wano, será que o Orochi e o Kaido teriam conseguido tanto poder, tanta força? Quando eles chegam em Laugh Tale e descobrem o One Piece, é um momento grandioso, mas sutil. Talvez Oda fez desse jeito mais para ilustrar a jornada de Oden do que fazer brilhar o momento de descoberta do One Piece por um dos personagens. Para deixar esse momento da descoberta extremamente grandioso e épico só no momento em que Luffy e seu bando chegarem até o One Piece. Então voltamos do passado, e os primeiros episódios ali antes de chegar em Onigashima são bem bons. Temos revelações de Kanjuro como espião, Denjiro que estava disfarçado como subordinado do Kaido, e o Jinbe aparece. Mas aí, quando chega em Onigashima e a porradaria começa a rolar, é aí que o negócio fica enrolado e parece que passa um acontecimento atrás do outro e na verdade parece que não aconteceu nada, absolutamente nada. Eu meio que já esperava isso porque eram muitos personagens, então nós teríamos muitas lutas, mas eu ainda tinha esperança que as mais insignificantes fossem resolvidas rápido pra gente ir pro que interessa logo, mas infelizmente não é o que acontece. E aí essa parte de Onigashima se sustenta totalmente, usa como muleta total alguns acontecimentos importantes, mas que alguns inclusive acabam nem sendo tão épicos como poderiam ser por causa do jeito que foram feitos. E sim, eu tô falando de Luffy versus Kaido, a gente vai falar disso mais pra frente. O que acontece é que você, espectador ou leitor, fica muito tempo sem acontecer nada significativo, mas assim muito tempo mesmo. Só que aí quando acontece alguma coisa significativa, é um negócio muito maneiro. E isso te faz continuar porque você espera que a chatice dos episódios que não aconteceram nada vão ser recompensados no futuro. A gente tem o episódio 1015, que pra mim é o melhor episódio da história de One Piece e que eu já fiz vídeo aqui no canal falando sobre ele. Eu vou deixar o link aqui na descrição se você quiser ver. Tem a aparição da Yamato, personagem extremamente carismática e que por ter uma ligação forte com o Ace e por acreditar muito em Luffy, já nos conquista logo de cara. Tem Zoro versus King e tem Luffy versus Kaido. Mas mesmo com essas coisas, o negócio é tão enrolado que mesmo esses acontecimentos muito importantes quase não conseguem carregar o arco nas costas, quase. E um dos motivos disso acontecer também é que pra mim o Kaido não é um bom vilão. Pra você ter noção, eu acho que o Orochi foi um vilão muito mais importante e impactante do que o Kaido. One Piece tem a tradição de nos fazer odiar os vilões a partir do escárnio deles, do desprezo deles, da provocação que eles fazem. Tanto que o vilão que eu mais odeio é o Spandan, e ele é o mais fraco. Só que ele ficou lá batendo na Robin e no Frank enquanto eles estavam algemados, ficou xingando eles. E bom, o Orochi faz isso muito melhor que o Kaido. Ele é muito mais sujo, muito mais nojento que o Kaido. Sim, o que o Kaido fez a Wano é muito pesado e é mostrado de inúmeras maneiras. Mas parece que faltou ele rir mais na cara dos outros, tirar sarro mesmo. Parece que faltou ele pesar as palavras dele, pesar as expressões dele, sabe? Tentar diminuir mais ainda os chapéus de palha. A questão do Kaido é que a proposta é essa mesma. Tanto que a gente vê em alguns momentos ele falar sobre tirar a própria vida. Lá ele tenta pular de Skypiea e tirar a própria vida dele, né? Porque pra ele as coisas meio que não tem mais graça. Não tem nenhum adversário forte que o anime. Ele já conquistou um monte de coisa, sei lá. Só que essa proposta faz com que ele perca força como vilão. E mais ainda quando temos outro vilão fazendo isso, ofuscando ele, que é o Orochi. Além do que, o passado e a motivação de Orochi, pra mim, são mais interessantes. Com Orochi sendo perseguido somente
justamente por causa do que os outros de seu mesmo sangue fizeram no passado, tendo que sofrer pelas atitudes dos outros, isso mostra mais uma vez o Oda querendo que a gente ao menos um pouco entenda o lado do vilão, não que concorde, mas entenda o porquê ele se revoltou e quis ferrar com o Wano e os Kozuki. O Orochi foi perseguido e tinha medo de fechar o olho até pra dormir de tanto que era perseguido, dá pra imaginar isso? Já no passado de Kaido a gente vê que ele vê o valor máximo de uma pessoa através do quão forte ela é, o quanto ela aguentaria em uma luta ou mais além, uma guerra. E meio que é isso. Eu acho a ideia legal, mas não acho que acrescenta pra posição de vilão super grandioso que ele ocupa. O que funciona em relação a ele é quando ele tá bêbado. Se não funciona tanto como vilão, Kaido é um ótimo alívio cômico. Ele ficando feliz porque encontrou alguém forte que é páreo pra ele, depois chorando bêbado, é bem engraçado. E bom, agora eu queria falar da luta da Robin e um tantinho da luta dos Chapéus de Palha num geral, porque todos passaram por provações de uma maneira ou outra dentro do arco de Wano. A luta da Robin contra a Black Maria é muito importante, porque fazia muito tempo que a Robin não arregaçava as mangas de verdade pra lutar. Eu digo de ficar machucada mesmo, de ter dificuldade ali. Depois de salva do arco de Enies Lobby, ela ainda não tinha tido um grande desafio, por assim dizer. Ela sempre fica mais mesmo na retaguarda, usando a Akuma no Mi dela pra lutar e dar cobertura. Robin ficou com o pessoal do Dragon durante o time skip e era a integrante do bando que a gente menos tinha visto as novas habilidades. Então a luta dela contra a Black Maria é muito boa pro desenvolvimento dela e também a composição é muito bem feita. A Robin como que aceita a visão de demônio. Meio que ela diz, bom, se todos vocês ficam aí me chamando de demônio de Ohara, então beleza, eu vou virar exatamente isso, seus desgraçados. Então o simbolismo do demônio poderosíssimo que ela cria com seus poderes é muito impactante, tem muita força. Além do que, alguns dizem que esse foi o despertar da fruta da Robin, o momento em que ela alcançou um ápice de poder que eleva suas habilidades para outro nível. Eu acho bem interessante essa teoria e acho que faz sentido. E isso se estende para os outros Chapéus de Palha, como no caso do Sanji, que se vê num conflito interno, pensando se o destino dele seria ser frio, sem sentimentos igual um Germa 66, Germa 66, e vendo depois que não precisava ser assim, que ele escolhia o próprio destino e suas ações. E bom, bora falar de Luffy versus Kaido e Zoro versus King, mas até que vai ser rápido porque é o seguinte, a luta do Zoro versus King pra mim é melhor e mais impactante que Luffy versus Kaido, e exatamente por isso eu fiz um vídeo falando sobre vários aspectos do personagem do Zoro, mas dando uma ênfase bem grande nessa luta do Zoro versus o King e explicando porque ela é um marco pro Zoro e porque é tão importante pra esse personagem. Em vários momentos do vídeo eu faço paralelos entre o Luffy e o Zoro, e um desses paralelos é falando do porquê o Zoro versus King é melhor do que Kaido versus Luffy, na minha opinião. Eu acho que essa discussão vale uma explicação mais profunda em vídeo, e exatamente por isso eu fiz esse vídeo do Zoro. O link vai estar aqui na descrição para você assistir. Mas assim, em resumo do resumo, a luta do Zoro mostra ter mais em jogo na questão de aspecto emocional, na questão do que aquela luta significa pro Zoro e pro King, que são os braços direitos dos seus respectivos capitães, e o que foi revelado sobre esses personagens exatamente por conta disso. Agora falando sobre o Gear 5 em si, eu gostei bastante dessa transformação pelo que ela representa. Luffy é mostrado como aquele que quer ser o rei dos piratas, pela liberdade que isso dá pra pessoa. Luffy é mostrado como o homem mais livre do mundo, ou pelo menos o que busca ser o mais livre do mundo. E o Gear 5 é um ápice dessa liberdade, porque agora Luffy consegue mudar drasticamente não só o seu corpo, mas também a realidade ao seu redor, as coisas e as pessoas. E Kaido é feito de brinquedinho enquanto Luffy explora essas possibilidades de distorção da realidade. Luffy alcança um outro patamar dentro da sua liberdade com o Gear 5. Ele consegue mudar a realidade ao seu bel prazer. Luffy lutando durante One Piece sempre mudou o ambiente ao redor, inspirando as pessoas e mudando o status quo de onde passava. Mas agora ele atinge outro nível ao agir com mais liberdade ainda. Agora ele literalmente muda a química das coisas ao redor. Uma transformação que reflete perfeitamente os desejos e a figura de Monkey D. Luffy. Além do que, o design é bonito pra caramba e eu adorei o sound design também. É bem cartunesco, mano. Eu amei, cara. Sério, a coisa que eu mais gostei dessa transformação foram os efeitos sonoros.
Bom, aí o Luffy derrota o Kaido, Law e Kid derrotam a Big Mom e tudo acaba em festa do melhor jeito possível, com uma das melhores festanças que o Oda já nos proporcionou. Como eu disse lá no começo do vídeo, o ano não é ruim, tá longe de ser ruim, mas também tá longe de ser o melhor arco de One Piece. E tá tudo bem, ele tem bons momentos, momentos memoráveis que me emocionaram muito, como o episódio 1015. Acho que o que aconteceu foi a mesma coisa que aconteceu quando eu vi Whole Cake, que foi que eu coloquei expectativa demais no negócio por causa do hype e tudo mais, por causa do que me falaram, enfim. Pra mim, Enies Lobby ainda é bem superior, é meu arco favorito. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e comentar o que você acha de Wano. Valeu e até!